Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais um episódio do Degusta, uma pitada de conhecimento da Escola para Resultados. Lembrando a todos que os nossos conteúdos ficam disponíveis em diversas plataformas, em nosso site, em que você pode acessar o YouTube, Spotify ou baixar ali mesmo os vídeos e ver todo esse conteúdo criado e desenvolvido para você. Antes da gente apresentar o nosso grupo de hoje, dessas especialistas na área de recursos humanos e desenvolvimento de talentos, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores, porque sem eles nós não estaríamos aqui neste estúdio maravilhoso. Então, primeiro agradecer o Rafa da R1, sempre pelo patrocínio e apoio nesse estúdio fantástico, ao pessoal da Bom Sistemas, ao Minibis e a Bebook, que são os patrocinadores da escola. E também a gente tem grandes instituições que são as nossas apoiadoras, O Fórum das Operadoras Hoteleiras do Brasil, a BIH, São Paulo, Recife, Natal, Minas Gerais, Paraíba, e a Resorts Brasil, que é a maior instituição hoje dentro do segmento de resorts e que nos apoia desde o início da escola. O tema do nosso podcast hoje é bem interessante, que é a questão da qualidade do atendimento através da formação dos multiplicadores. A gente tem um ramo de hotelaria em que os recursos são limitados, para não dizer quase que escassos, e a gente criativamente precisa formar, capacitar e melhorar. E as pessoas estão voltando agora para os hotéis com um nível de expectativa, a gente já debateu em outros podcasts, muito acima do que era antes, em todos os aspectos. Então, em casa tinha uma TV gigante de 55, 60 polegadas, tinha um sistema de videoconferência de primeira linha, tinha Alexa. Ou seja, eles querem buscar isso agora, encontrar no hotel. Eles querem serviço personalizado, eles querem entregas rápidas, porque os deliveries começaram a entregar no mesmo dia, comida em tantos minutos, e isso passou para a expectativa hoje num hotel também. Ou seja, nós precisamos melhorar na nossa entrega, porque eles estão nos criticando. Elogiam, falam muito sobre a segurança, mas o que eu vejo, de uma forma geral, as pessoas mais críticas em muitos aspectos ligados a serviço e tecnologia. Eu acho que de um dos caminhos que a gente tem para fazer isso é aproveitar os nossos especialistas dentro das nossas organizações ou buscar especialistas, e a gente vai debater quem são, como, se é líder, não líder, com vocês, para ajudar a formar uma equipe com qualidade e que possa entregar essa nova percepção de serviço que o cliente vem buscar dentro dos nossos produtos. Seja ele de lazer, seja ele de eventos, seja ele de corporativo. E para debater esse tema, trouxe 3 profissionais de muito renome, de muito conhecimento no segmento e não segmento, e foi provocativo, porque eu acho que trazer novas ideias, novos caminhos pode ser também interessante para a nossa área, que sempre é muito fechada, com os mesmos preconceitos de trabalho. Então, eu queria agradecer a Luciane, que é de Oliveira Avilés, se eu não errei, consultora de RH nas áreas de tecnologia e varejo, que vai contribuir muito, com certeza, tecnologia tem ideias interessantíssimas. Antes da gente começar a gravação, a gente já estava falando sobre isso. A Lucila, que a gente já se conhece há muito tempo, uma especialista aí em treinamento, headhunter na área de hotelaria e turismo. A Patrícia, que eu não tinha o prazer de conhecê-la anteriormente, estou conhecendo agora, tem uma vasta experiência na hotelaria, redes, hotéis independentes, e agora comandando aí como gerente de talento e cultura do Grupo Lesseres, essa nova marca, derivada aí da GJP. Então tem também muita, com certeza, ideias novas novidades para falar sobre essa questão de multiplicadores. Mas antes de fazer a pergunta a elas, então eu queria que elas se apresentassem primeiro. Então, Luciane, você poderia falar rapidamente um pouquinho sobre a sua experiência? Sim, claro. Então, primeiro, bom dia, oficial, uma honra estar aqui, principalmente para contribuir num segmento que é tão importante. Eu acho que agora mais do que nunca, porque quem não quer agora estar num hotel, sair da bolha depois de pandemia, a gente até estava falando isso nos bastidores. Então, eu atuo já há bastante tempo, na área de recursos humanos. Minha formação é em pedagogia. Eu tenho
especialização em análise comportamental, então também na parte de programação neurolinguística e principalmente na parte específica em formação, né? Então, eu me especializei em formação e desenvolvimento, atuei como executiva e também já faz um tempinho aí que decidi, né, usar esse know-how das empresas para ajudar, né, enquanto consultora, nos grandes desafios, né? Hoje a gente enfrenta vários, desde os recursos financeiros até ter a pessoa certa no lugar certo, formar times de alta performance. Então, eu navego aí por essas, né, praticamente todo o ecossistema, né? Então, desde do candidato, como atrair o candidato, a jornada do colaborador internamente, para que ele de fato tenha experiências e a gente consiga reter, mas também numa esfera que hoje é pouco vista, que é a questão da saída. Né? Se eu consigo fazer uma boa saída, esse também, né, ele acaba sendo um patrocinador até da própria... Continua, né, sendo embaixador da marca, né? Continua, e aí Verdade. também indica pessoas. Então, eu acho que atuar nesse ecossistema, ajudar as empresas a terem essa visão é bem importante. Legal, legal. Patrícia. Bom dia, né, primeiramente, assim, também estou muito feliz de participar desse primeiro encontro, né, de conhecer e trocar aqui experiências e trocar, né, oportunidades aqui junto com o grupo. Bom, também sou formada em psicologia, vim da área de recursos humanos, comecei dentro da hotelaria, então a hotelaria realmente foi a minha escola dentro de recursos humanos, então brinco que sou psicóloga de formação e hoteleira de coração, porque realmente toda a minha trajetória se deu dentro da hotelaria. Então, iniciei realmente dentro de hotel, fazendo um RH realmente mais generalista, cuidando de todos os subsistemas dentro de um hotel, né? Passei, depois tive uma experiência corporativa dentro do Pestana. Fui para uma rede, né, para um hotel familiar, com uma gestão completamente diferente, para um resort, né? Que embora hotelaria a gente diga que é a mesma, você tem muita diferença dentro de resort, dentro de redes familiares, etc. Então, foi uma experiência bem bacana. Participei depois de todo o processo de transição, de mudança do Paradise e depois para o Clube Med, então foi uma experiência bem enriquecedora em termos de aprendizado e transição realmente. E hoje estou no Grupo Lesteres, trabalho na estrutura hoje corporativa. Hoje nós somos divididos, né? Então hoje eu cuido mais da parte realmente de desenvolvimento, no que diz respeito a recrutamento e seleção, apoio e suporte às operações hoteleiras de RH e operações também, e na parte de desenvolvimento também. Então hoje um pouco mais focada na área de desenvolvimento e não tão generalista como eu era, né, trabalhando dentro das estruturas dos hotéis. Legal. Lu? Vamos lá. Bom, eu sou a Lucila, eu sou da Hotel Consult. A Hotel Consult é uma consultoria de recursos humanos que atua no mercado já há 21 anos. Eu sou também hoteleira de formação, fazendo carreira um pouco na área da operação hoteleira. Depois acabei migrando para a área de recursos humanos e, num determinado momento da minha vida, entendi que o mercado podia absorver bastante serviços prestados por uma consultoria como a Hotel Consult. Então, hoje, nós somos uma consultoria plural, mas nós temos uma especialidade bem forte, que é seleção e hunting de pessoas, mas a gente atua em outras áreas também, como, por exemplo, desenvolvimento e treinamento. A gente também faz bastante cliente oculto, fazendo diagnóstico operacional e aí gerando uma série de ações que sempre envolvem pessoas. Então, a gente entende que a gente pode estar tendo uma atuação e solucionando, né, o problema do cliente, a necessidade, as dores, do início ao fim, e sempre começa com pessoas. Legal, legal. Como a gente comentei a nossa introdução, nós vamos falar sobre essa questão da formação de multiplicadores. E logo no início eu falei da questão que normalmente as companhias entendem que o multiplicador é um líder, que precisa fazer esse papel. Então eu queria perguntar aí, primeiro para a Patrícia, da área, depois para a Luciane complementando, e depois você quiser, sem problema, né, dar uma acabativa, sempre aberto. Apenas um líder pode ser um multiplicador dentro de uma empresa? Não, com certeza não, né? Eu acho que o multiplicador, ele
Ele pode passar por diversas áreas, por diversos, né, vamos dizer assim, níveis hierárquicos, né? E eu acho que muito mais a questão do perfil e da predisposição de formar pessoas, de ter essa facilidade de treinar, do que efetivamente o cargo que ele ocupa dentro, né, de uma organização. Então, acho que o formador, ele realmente ele pode passar por diversas áreas e diversos níveis. Então, acho que essa é o grande diferencial, realmente, né? De que você não precisa ter o cargo para ser um formador, né? Ou seja, um bom garçom pode ser um excelente multiplicador dentro da área dele. Uma boa camareira. Com certeza já tem muitos, né? Se você for analisar dentro da hotelaria em si, né? Todo colaborador que começa, na verdade, ele tem ali, que a gente diz, um padrinho, uma pessoa que vai acompanhar o dia a dia dele, que vai ensinar não só a parte técnica do trabalho, né? Mas a própria questão do jeito de trabalhar, do jeito de atender, por exemplo, né? E tem muito mais, às vezes, correlação com um colega que está ali junto com ele do que efetivamente só a liderança, né? Então, a liderança, ela complementa, mas no dia a dia a gente sabe que muitos dos multiplicadores são os colegas de trabalho realmente, né? Que se talvez eles pouco melhor preparados ou conduzidos poderiam ajudar em muito nessa entrada dessas pessoas. Com certeza, na verdade, eu diria que boa parte realmente é preparar essas pessoas e ter um bom time de formadores, né, para que você facilite todo esse processo de integração e de início desses novos colaboradores, né, principalmente quando você contrata colaboradores que não necessariamente tenham experiência, né, seja na função, seja no segmento, seja lá qual for a atuação dele. Então, o formador, ele acaba exercendo um papel essencial ali na integração dessa pessoa. Legal. E, Luciane, o que você pode complementar com relação? Sim, né? Isso já é uma prática e uma realidade em outros segmentos, né? Então, a gente até vê uma composição de soma do líder com este multiplicador, né? O que se confunde é que, de fato, o multiplicador, ele precisa ter uma postura de liderança, porque ele vai se colocar à frente de pessoas, ele vai ensinar processos. Então, tem skills, né, que são muito parecidos que um líder tem que ter. Segura aí que é uma outra parte do nosso debate. Vou trazer, não vou fundo não. Não vou fundo não. Só que, no entanto, o que acontece, né? Então, o multiplicador, ele consegue, né, trazer a realidade e a dor da rotina, do dia a dia. Então, não ser um líder cria até um espaço, né, mais tranquilo para quem chega novo, para quem não entende tanto o processo, conseguir se colocar, né, por inteiro, sem tanto receio, poxa, meu chefe, né? Então, a hierarquia nem sempre ajuda. Então, o líder, sim, ele faz um bom papel de trazer o que é certo, o que é errado, o que é essa empresa, né, os valores. Então, ele traz a questão da produtividade, das regras, mas o multiplicador, ele precisa ser um especialista do processo, né? Ele precisa entender do dia a dia, da dinâmica, né? As coisas que às vezes nem são faladas, né? Tem aquelas sutilezas que fica no time, na equipe mesmo. Então, Entendi. A gente, em outros segmentos, separa completamente. Interessante. Lu, quer complementar? Sim, eu concordo assim, plenamente com vocês. Eu acho que só agregando a seguinte informação, assim, como é que eu enxergo o trabalho do multiplicador? Além de ter o perfil, ter a didática, né, tem que ter o dom de ensinar e a paciência. Se a gente, por exemplo, se a gente está falando da hotelaria e um hotel ou uma rede hoteleira que trabalha muito bem os seus processos, quase qualquer uma pessoa pode ser um multiplicador. Porque você segue um script. E o americano, ele é muito bom nisso, né? Você pega o americano, assim, ele é catedrático, ele vai e todo mundo acaba sendo um treinador. Eu, por exemplo, quando eu fiz faculdade, eu tive a chance, né, e a sorte de fazer isso lá fora, e a faculdade que eu fiz era dona de alguns hotéis, e todos os hotéis as pessoas que trabalhavam lá eram estudantes ou ex-estudantes da faculdade. E como tinha assim uma regra muito forte, assim, os manuais, né, o passo a passo, tudo aquilo que você tinha que ensinar dia a dia, quase qualquer pessoa era um multiplicador. Então, acho que também não basta somente você ter o perfil, mas também a empresa está organizada a esse ponto, né? Senão, a gente não chega lá nunca. Então, tem consistência também daquilo que está sendo treinado, né? Que eu acho que é a grande questão da hotelaria, né?
Mas você acha, eu vou devolver a pergunta, quem quiser responder, fique à vontade. Você acha que o perfil que a gente tem hoje, que está chegando ao mercado, em todos os segmentos, eles estão aptos a processos? A entender essas rotinas, manuais, operacionais, no hotel a gente chama de POPs, aquelas coisas assim, às vezes até a empresa americana, como você citou, o cara chega na recepção, levante a cabeça, dê um sorriso, dê um bom dia. Vocês acham que as pessoas estão chegando no mercado, tão aptas a esse tipo de formação? Se eles estão abertos a enxergar que precisa ser dessa forma? Qual a opinião de vocês sobre isso? Eu acho que cada vez mais as pessoas estão percebendo que você ter consistência em serviços, ter padrão e você ter excelência é muito importante. Você não tem outro jeito de você chegar na excelência sem você manter uma consistência de atendimento, por exemplo. Não dá, claro, o americano, o brasileiro, ele é bem... tem uma fama muito boa, né, em relação aos serviços, porque a gente pegou um pouquinho do europeu, um pouquinho daquilo que o americano trouxe e a gente deu o jeitinho brasileiro. Ou seja, a gente não é robotizado. O americano, ele tem uma coisa ali, né, pragmática, sempre da mesma forma, o mesmo script. E a gente não, a gente tem a nossa flexibilidade. Eu acredito em padrão, no qual você tem uma linha mestra, mas você sabe conduzir com flexibilidade e chegar onde você precisa, entende? Uhum. Vai muito da empresa e da liderança passar isso para suas equipes. Isso é super importante. Eu acho que seriam os macroprocessos, vamos dizer assim, né? E dentro desses macroprocessos, aquilo tem que ter clareza, tem que ter a real finalidade dos macroprocessos para que aquilo faça sentido para quem está chegando e essa linha realmente da flexibilidade, né? E entender aonde eu posso ser flexível, aonde eu posso caminhar dentro daquilo, mas tendo claro quais são os macroprocessos. Eu acho que tudo aquilo tem que fazer muito sentido para essa, né, para essa geração nova que a gente recebe. Então, acho que tendo um macroprocesso claro e fazendo sentido com a realidade do dia a dia dele, e entendendo que aquilo não é totalmente engessado, né? Que existe uma certa flexibilidade naquilo, talvez fique mais fácil da adaptação nesse sentido, né? Não, e se você envolve a equipe nesse processo, por exemplo, vamos dizer, um projeto de manualização de processo, criação de POP. Se você envolve a tua equipe, criando as comissões, colocando um representante de cada departamento, pelo menos é dessa forma que a gente tem feito quando a gente precisa criar esses POPs, porque não dá para uma pessoa da qualidade ir lá e falar, é assim que você vai fazer, é assim que você vai fazer. Não. Mas no momento que você tem essa interação com todos, a coisa se torna um pouco mais consciente, Acho que a palavra é essa. Legal. E eu acho que se eu puder agregar, eu adicionaria assim, né? Não é muito a questão do procedimento, né? Se estão abertos ou não estão. Hoje, a gente precisa encontrar formas diferentes de passar esse conteúdo. Então, eu acho que é muito mais na maneira como você vai adaptar e passar essa informação, porque as diferenças estão no jeito como eu aprendo, né? A maneira como eu recebo essa informação. E aí um jeito, né, que a gente fala assim, onde é um ponto comum? É a prática. Então, sim, eu tenho normas, eu tenho manuais, mas se eu conseguir transformar isso em vivências, em experiência, ajuda, acelera essa parte do aprendizado. Legal. E Lu, continuando contigo, quais são as características quando você faz um processo seletivo que o cara dá lá aquele perfil, né? Que super-homem, né? Sempre quer. Sempre todo mundo quer a Mulher Maravilha, não é, Super-homem, Mulher Maravilha, assim vai. Mas quais são as características, skills, competências, hard, soft skills, hoje para ter um profissional multiplicador? Né? O que precisa esse multiplicador ter para ele realmente, inclusive, ser multiplicador e depois evoluir na empresa, né? Claro. Eu acredito com certeza que a experiência técnica ela é importante. Né? Isso acho que é o primeiro ponto. Até para você dar o exemplo e ter o respeito de quem vai estar recebendo aquele ensinamento. Mas a didática e o gostar, né? O gostar ali de estar um a um e passar o conhecimento, a didática, isso é muito importante. Existe, claro, a necessidade de você saber se comunicar bem. Acho que isso é plenamente importante. Não tem como você ver qualquer comunicador, pessoa, né? Professor, enfim, a comunicação é super importante. Detalhe, atenção ao detalhe, extremamente importante também.
Não sei se vocês querem me ajudar um pouquinho. Luciane? Claro. A gente, por exemplo, normalmente eu trabalho em grandes dimensões, para resumir, né? Hoje se faz necessário, principalmente em alguns segmentos, que esse multiplicador, primeiro ele entenda do negócio. Então, não dá para ele só ter a visão do pequeno processo. Ele tem que entender também o impacto, qual a importância de na recepção, né? De eu receber, dar o primeiro sorriso. E isso tem uma cadeia, né? Então, todo mundo, esse multiplicador, quanto mais ele entender do todo, né, o significado e a importância daquele trabalho. Então, aqui a gente fala que é a dimensão negócio, né? Uma outra dimensão que hoje, aqui não tem, assim, é inegociável. A pessoa tem que ser boa de relação. Né? Então, ela tem que ter autoconhecimento, ela tem que fazer uma autogestão, ela tem que entender de perfis, né? Porque ele vai lidar com diferentes gerações, com diferentes, né? Perfis de pessoas. Então, a parte de relacionamento, que dentro disso está a comunicação, né? Tá exatamente como você trouxe. Tem uma questão que aí eu acho que é quando precisa de aporte, né? Tem duas dimensões que nem sempre internamente as empresas têm, que é o conhecimento de andragogia. Então, precisa saber como o adulto aprende. Porque se eu não criar uma forma de ensinar que tem conexão com o adulto, fazer por repetição ou fazer, ele não vai aprender. Né? Então, ele faz daquele jeito, mas você mudou a situação, ele já não tem mais o mesmo Mudou a coluna no Excel, acabou. Não tem mais o contexto. Então, saber de técnicas, né? E são técnicas simples, a gente está falando nada muito Dá 2 ou complicado. 3 exemplos aí de técnicas de andragogia interessantes. Na técnica de andragogia, por exemplo, você tem que contemplar, trazer o caso, assim, a situação real. Eu acho que a grande premissa o adulto, ele só aprende a partir de um conhecimento que ele tem. Não dá para você achar que ele não sabe nada. Então, você precisa trazer também coisas, às vezes, do dia a dia dele, né, situações que ele já conhece, para dentro daquela situação nova que ele está sendo colocado. E aí você amplia o conhecimento. Então, a gente trabalha muito numa perspectiva de prática mesmo, né, dele entender impacto, dele entender consequência. Então, a andragogia ajuda, né, nesse sentido, em termos de você aproveitar o que a pessoa faz, já sabe, já conhece, e aprimorar isso no processo que você quer ensinar. Então, o que você está dizendo é que talvez o ponto mais importante da andragogia é literalmente materializar as experiências, e com a materialização das experiências que ele já viveu, que os companheiros já viveram, tirar um resultado do que se pode ser feito melhor. É quase assim. E aí gera um aprendizado. Já era, quase provocar, me dá uma situação que você foi super mal atendido, né? E aí, a partir daqui, você vai gerando conexão. Então, o que você sentiu? Né? E o que a gente pode fazer para não gerar esse tipo de sentimento? Então, o aprendizado passa muito nesse concreto, assim, né? E não, aí, lógico, que tem depois a partezinha da regra, da norma, faz parte. E quando a gente fala de hotelaria, mais ainda, né? Porque vamos para a operação. O pessoal é muito prático. Então, como é que você vai falar de teoria se você não traz a questão antes, né? Eu acredito muito em você trabalhar através de casos, situações e roleplay, etc. E depois você traz o conteúdo. Você fecha com a teoria. E aí faz todo sentido. Então, eu vou E por pouco tempo perdão, também, te cortei. desculpa. Quando a gente fala de treinamento para adulto, pílulas de treinamento. Total. E não aquela coisa longa e as teorias. Eu acredito muito nisso também, principalmente para o hoteleiro. E a recorrência. Eu acho que aqui Exatamente. é onde as empresas pecam. Porque elas fazem Todas pecam. Não tem recorrência, Porque gente. não tem não tem. recorrência. Não tem E a recorrência. recorrência eu Ninguém quer posso, gastar, né? eu posso para gerar um impacto, fazer um grande evento. Então, né, faço esse grande evento até para uma sensibilização, confraternizar, para integrar. Mas a recorrência é no dia a dia.
não tem outro. Se eu não dou essa sustentação, o conhecimento se perde. E aí, só para terminar da 4ª dimensão, tem a ver com tecnologia. Hoje, as novas gerações não adianta. Não me vem com aquele manual de 300 folhas. Exatamente, não funciona. Desculpa, grava um vídeo, usa o que já está inserido no nosso... Eles amam TikTok, então cria um videozinho, faz alguma coisa que leve com mais humor. Então, é também colocar um pouco mais, né, de tecnologia, de outros recursos, para tornar mais, né, assim, aprazível o aprendizado. Por favor, né? É isso. Pra ser mais atrativo, né? Acho que Não, senão a pessoa nem ouve, assim, ela vai... É quando eles brincam, fala, ih, foi pra Nárnia. Né? Até eu descobri o que Se era a gente vai pra Nárnia, você acha que eles também não vão? Gente, somos humanos, né? Acho que esse é o grande desafio, Agora, né? vocês entraram já na minha terceira pergunta aqui, né? Como preparar essas equipes para serem bem-sucedidas? Quer complementar alguma coisa a mais, Patrícia? Eles já te colocaram na fogueira e já responderam tudo. Eu acho que preparar é a base realmente fundamental. Eu acho que assim, por mais que a gente falou que a pessoa tenha o conhecimento técnico, ele tem a predisposição, ele tem, né, ali os soft skills para aquilo, eu acho que a preparação ela é essencial, até para que você tenha multiplicadores todos caminhando no mesmo ritmo, né? Então, eu acho que a preparação, formar esses multiplicadores, formar esses formadores, seja, né, explicando a questão de que forma que você vai ensinar. Eu acho que muito também da sensibilização. Você tem que sensibilizar esses multiplicadores do perfil que você vai ter, né? Então, você vai ter diversos perfis. Para uma pessoa, você vai ter que ensinar de uma forma, para outra, você vai ter que usar uma outra estratégia para que o conhecimento seja absorvido. Então, é a junção, eu diria, da sensibilização, dessa integração desse multiplicador para ser um multiplicador junto com um aporte técnico, né, do que ele precisa efetivamente ter como conhecimento e como base para ser um bom multiplicador, né? Então, eu acho que existe esse papel das empresas de preparar esses multiplicadores, que com certeza é essencial. Interessante. Então, se a gente puder fazer um fechamento de ciclo aqui dessas perguntas, que eu entendi hoje. Então, para você fazer uma boa formação, você precisa ter, primeiro, um objetivo bem claro e traçado. Sim. Segundo, recorrência. Ou seja, não adianta lançar um curso, 2 dias, 16 horas lá numa sala e abandonar. Aprenderam. E fazer uma vez só por ano. Então, por isso que eu falei, recorrência. Senhor. É contínuo, constante. Exato. Pílulas de conhecimento. Ou seja, um pouquinho de cada vez, sem Sempre. encher Devagar o e copo. sempre. Devagar e sempre. Boa. Outro ponto importante, criatividade. Total. Ou seja, trabalhar nos canais de comunicação com maior aderência ao público Bacana. daquele negócio, né? Se é um público extremamente tecnológico, tem que ser vídeos. É isso aí. Se é um público que não tem acesso àquilo, entender qual é a melhor forma de aprendizado, porque não necessariamente é igual. Nunca é. Porque a gente na hotelaria, a gente trabalha às vezes de uma pessoa que é analfabeta. Tive uma experiência agora de um treinamento que a gente deu num hotel nosso, que a gente administra no outro, que a pessoa falou assim, eu gostei tanto do treinamento sobre rentabilidade, sobre qualidade de vida, que ele falou assim, eu não sei ler, eu ganhei o livro, eu não sei ler. Olha, tadinho. Mas sabe o que eu vou fazer? A minha esposa sabe, ela vai ler para mim. Olha, que Quanto, bacana. mas aí foi o envolvimento do condutor Sim. do treinamento na qualidade de trazer emoção do cara falar, Bacana, eu quero. Sim. Que legal. Né? E eu acho que isso que faz com que as pessoas, estou dando um exemplo de uma situação, né, que foi nos passado, uma reunião de diretoria, deste exemplo que me veio agora, quando você estava falando, me veio na cabeça, que é o que traz a pessoa ao aprender, ao querer mudar, ao fazer diferente, porque ele foi comovido por um meio de comunicação que fez sentido para ele. Que aí vocês falaram dos perfis, Sim. que é outra coisa muito importante. Entender quem são os perfis, principalmente quando a gente conduz um profissional especificamente, né? Uma coisa é uma equipe, outra coisa é um profissional especial. Exato. Então, quando eu estou falando com a Patrícia, eu tenho que entender como ela pensa, como ela age, o que é valor para ela, qual é o rastro profissional dela, para poder entender como ela vai aceitar algumas considerações, condições e o vocabulário que eu vou usar, né? Exatamente.
Eu daria uma pitadinha, né? Hoje, por exemplo, principalmente empresas de tecnologia, tem uma preparação que está indo um pouco para além, né? A gente tem falado muito da segurança psicológica, que também um ambiente de aprendizado se faz dessa segurança psicológica. E não tem a ver com, né, ser gentil, né, porque ou um lugar que a gente possa falar tudo e qualquer coisa. Mas é dessa habilidade que o grupo, né, o próprio time, ele cria de poder aprender junto, de criar. Eu acho que a Lu trouxe, né, de, por exemplo, se eu faço aquele procedimento junto, né, eu já estou fazendo e estou aprendendo, eu já estou revisitando, porque aqui na minha situação não deu certo. Então, eu torno aquilo uma propriedade mesmo do grupo, e se eu errar, eu posso falar. Né? O grupo mesmo vai lá e fala, não, aqui é de outro jeito. Então, tem uma autorregulagem, né? Isso ajuda muito, é um grande diferencial. Então, as empresas estão trabalhando também já com essa perspectiva de trabalhar com ambientes que possibilitam, tanto que fala, né? Possibilita o erro, né? Então, faz as coisas mais curtinhas, né? E já errou, corrige rápido. Essa é a característica da tecnologia, né? Bota para rodar. Põe para rodar e vê o que acontece e vai fazendo ajuste durante o carrinho rodando. Eu não sei se você ia falar, eu achei que quando você falou de apoio psicológico, eu achei que você fosse falar do apoio com um psicólogo mesmo, que eu tenho lido que cada vez mais as maiores empresas, né, elas têm tido a figura do psicólogo até para tratar a pessoa não saber lidar com uma pressão, por exemplo, né? Principalmente o equilíbrio emocional, líderes, né? que está muito... A gente teve um disparate aí, né, por conta de pandemia, do quanto as pessoas lidam, né? A resiliência das pessoas e a questão da pressão, né? Você pega uma empresa de tecnologia, por exemplo, isso é gritante, né? Uma startup também, né? Hoje não dá mais para desconsiderar, né? Você não tem o profissional que entra, eu estou no ambiente... não, agora eu estou profissional. A emoção vem, gente, problema principalmente familiar agora, vem. né? Eu acho que se misturou mais ainda, né? O híbrido, home office. Não, se misturou muito mais, gente. Antes era impensável, você tá no home office, sei lá, uma reunião, e teu filho passar atrás era vergonha absoluta, né? Sim. Hoje não, meu filho passou atrás, tá bom. Não, e vida hoje como não, ela você tá né? fazendo um call sentado no carro, parar na rua. Exatamente. Ou no shopping, ou no shopping, cafeteria. exatamente, ou faz parte. Ou na praia. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Pelo menos eu acho que incluir isso é importante, né? Eu então, acho. As empresas estão fazendo isso, porque se você pré-julgar, né, ou, né, o cara é preguiçoso, né, a pessoa está com má vontade. Não, às vezes ele tem... Então, isso aqui, esse é um ponto que para o líder eu acho que está sendo mais desafiador. É ele lidar com as emoções dele, porque ele está super pressionado, ele está com um time que... Muitas vezes remoto, que não é diferente. fácil fazer liderança remotamente. Ele está sem recurso, né? Então eu diria assim, dar suporte para a liderança é fundamental, preparar para falar disso, né, entender da questão comportamental. Hoje isso tem que fazer parte das empresas. E no nosso setor tem um fator que talvez não se apegue tanto em tecnologia, você pode dizer que sim, né? Eu não conheço tanto assim, mas é que com a retomada do setor, tecnologia veio, bombou e continua bombando. O nosso encolheu, 70% da mão de obra foi desligada. Exato. E agora está sendo recontratada. E a gente não consegue achar mão de obra. E o que acontece? O mercado voltou. E a gente está tendo que ser polvo de achar terceiros. E para o líder lidar com esses terceiros... também é um problema. Muito. Não sei se vocês estão sentindo isso. Totalmente. Você para processo seletivo, você no dia a dia. Queria que até que vocês comentassem um pouco sobre isso. Totalmente. Eu vou dar um exemplo, até um pouquinho fora da hotelaria. Eu sou sócia de um clube aqui em São Paulo e ao saberem que eu era da hotelaria, eu estou agora atuando na área de bares e restaurantes, te contei essa. E aí, agora, pós-pandemia, a gente se deparou com um quadro de bares e restaurantes, que, sei lá, de 50 pessoas, 30 são cooperados. E aí o líder tem que lidar com isso no dia a dia. Claro, a gente vai mudar essa história, a gente está tentando reverter isso, mas a questão... Não é rápido, né? Não é rápido e é custoso, né?
Mas é justamente isso. Como é que você lida com cada semana você tendo um perfil chegando e tendo padrão e consistência e um bom serviço? É pior do que o hóspede é o sócio que está lá toda semana, bobear, são todos os dias. Então, ele cada vez mais é exigente, ele vê pelo em ovo e ele quer o melhor. E ele, em vez de ir no restaurante nos Jardins, ele quer frequentar o do clube, porque ele já está pagando a mensalidade. Então, você tem que entregar uma coisa realmente com primor. Então, esse tem sido um desafio que eu tenho percebido, por exemplo, nesse segmento. Mas na hotelaria não é diferente, né? Não, na hotelaria não é diferente. Eu acho que a retomada realmente acabou sendo, né, muito positiva nesse sentido, e veio com ela, né, o desafio de como você retoma as suas equipes, né, que você não tem mais as mesmas equipes, então como você retoma as suas equipes para um momento diferente, para uma realidade diferente, né? Então a hotelaria já vinha passando essa dificuldade de contratação e de retenção de colaboradores. Eu acho que pós-pandemia é um outro desafio que se vive. E aí, em consequência, né, você acaba trabalhando com uma quantidade de contratação de mão de obra eventual muito maior do que o desejado, né? Então, assim, você tem uma sobrecarga da liderança de fazer gestão desse time. Os multiplicadores, eles acabam sendo muito mais essenciais dentro desse processo, porque não é só treinar os times, mas treinar essa equipe que vem periodicamente, que troca, né? Que vem um dia, não vem no outro, e que trabalhou hoje aqui, amanhã está trabalhando no hotel Y, no outro Z. Que tem outros processos, outras formas de atuar, né? Então, é um outro desafio de formação e de entrega de serviço quando você trabalha, né, com um time de eventuais. Então, acho que mais até reforçando essa questão dos multiplicadores, eles acabam também nos auxiliando muito ali naquele dia a dia, porque igual você falou, né, você tem um líder que acaba tendo que ser polvo, né, e fazer toda essa gestão. Então, os multiplicadores também conseguem auxiliar, pelo menos na formação básica dessas pessoas que rodam ali constantemente. Então, mas agora, desafio, só que a gente, né, tem uma realidade que esses mesmos multiplicadores estão sendo absorvidos, né, e roubados, né, enfim. Você pensa na hotelaria, né? Como é que você mantém um corpo de multiplicadores? Então, a gente está falando lá atrás, né? Para você ter esse multiplicador, você realmente tem que ter retido esse multiplicador. Então, quais são as suas práticas? Que atratividade você tem de carreira no seu hotel, por exemplo, né? Porque o multiplicador não é o cara que acabou de entrar, é um cara que conhece o teu negócio, como você mencionou. E se para ele conhecer o todo, ele tem que estar lá um tempo, uma certa maturidade. E o que está difícil hoje em dia é você ter pessoas maduras na tua equipe, que se tornem esses multiplicadores. Então, a gente tem que ir um passinho para trás, quer ver o que os hotéis, as redes estão fazendo para reter. Né? E a gente não está falando de salário, a gente está falando de chefe, a gente está falando de carreira, né? O que eu percebo muito, assim, né? O que distancia é essa clareza da carreira. Né? Então, se eu não vejo que tem uma evolução, por mais que eu estou numa cadeira operacional mesmo, né? Mas se eu não tenho essa sensação de que, aqui eu cresci mais um pouquinho, ou estou sendo visto, né? Eu vou por R$50. Aí o financeiro pega, né? Aí o funcionário, por R$50, ele sai. Ele vai pensar na carreira dele, sem dúvida, vai pensar lá na frente. Mas tem um componente que eu acho super interessante. Você pegar alguns hotéis, por exemplo, que tem baixo turnover, sabe no que a gente cai? Na admiração. Sim. Então, quando você cai na palavra de eu admiro essa empresa é a menina dos olhos do mercado, pode ter um salário maior, pode vir qualquer headhunter e abordar a pessoa, nem ouve. Então, a gente vive muito isso. Então, eu acho que admiração é uma palavra super importante, além de carreira, de você pensar nisso, para retenção. E aí você tem os multiplicadores. Mas é o branding, né? Aí a gente vai entrar em marketing, que é outro tema, que é construir uma marca forte, que envolve essa admiração, né? Existe um autor que fala muito sobre isso, né? Como construir os embaixadores internos que vão criar os multiplicadores externos, que são os clientes. É fantástico, vale a leitura. Depois eu vou colocar lá, agora me fugiu o nome do autor, né? Tô vendo a cara dele aqui, mas não tô conseguindo lembrar o nome. Faz parte. Bom, a gente falou muito sobre essa questão, vamos mudar um pouquinho o drive, né? Quando a gente vai buscar dentro das organizações, às vezes eu vejo muita dificuldade
quando você fala, vamos lançar um projeto, vamos buscar um multiplicador, existe uma dificuldade, às vezes, das lideranças, das chefias, de identificar essas pessoas, né, dentro do quadro. Vocês acham que isso é comum? E se vocês acham que se contratar um exemplo, uma Lucila, um Luciane, alguma coisa assim, para ajudar nessa formação, fica mais eficiente ou não? Aí eu quero ver as duas perspectivas, né? De quem contrata e de quem pode ser contratado. Talvez a eficiência seria melhor para ajudar a identificar e falar, acho que esse cara aqui vai ser um cara bom num projeto, nisso, naquilo, outro. Qual a opinião? Então vamos primeiro com a Patrícia, né? Começando, o que você acha, Patrícia? Eu acho que, assim, a ajuda externa, com certeza, ela é bem-vinda e ela te dá um olhar diferente da parte técnica, né? Eu acho que, às vezes, quando você se pega muito numa avaliação só interna, você acaba recaindo muito na questão de, ele é um ótimo garçom, então ele pode ser um multiplicador, mas não necessariamente aquele ótimo garçom. A questão técnica dele, efetivamente, ele tenha, né, as outras qualidades necessárias para ser um formador. Então, acho que uma visão de fora, que eu diria até que não precisaria ser necessariamente fora, que eu diria, de um consultor, mas às vezes a visão de uma outra liderança, a visão de uma estrutura corporativa, de um outro departamento, eu acho que ela ajuda a você ter uma visão mais clara e não só operacional, né? Não só daquela entrega técnica. Então, acho que isso pode se complementar, né, com a visão da liderança. Né? Então, eu diria que seria uma mescla dos dois que com certeza seria o melhor dos mundos, vamos dizer assim, né? E pensando nisso, não necessariamente precisaria ser uma pessoa externa, uma contratação, né? Quando a gente recai em questão de custos, de ter investimentos para isso ou não, né? Então... Quando a gente é contratado para fazer o assessment, né? Uma outra razão, além dessa que você está falando, é a imparcialidade. Sim. Porque, sabe aquela coisa, os preferidos, eu conheço mais fulano e ciclano, e você dá a chance das pessoas se candidatarem para aquilo, que é muito bacana. Aí você fica tão democrático e gera menos problema interno. Então, essa é uma razão super bacana desse assessment. O que eu ia contribuir é isso. Eu acho que ter o profissional fora traz essa credibilidade. Né? O label de dizer, não é o carinha que senta lá e serve o dono do hotel, exatamente, que serve o gerente geral toda vez, né? E ele foi escolhido para ser multiplicador porque ele vai lá e serve, já vi essas histórias. Então, aí você olha o multiplicador na premissa errada. Né? Mas eu também não acredito que fazer isso só com consultoria resolva, né? Porque não é sustentável, né? Envolve realmente, né, o investimento e tal. Então, aqui vale a criatividade. Né? Eu acho que o líder ele tem que ser considerado, mas o líder não tem a responsabilidade. Não é ele que deve indicar, até para tirar a pessoalidade. Né? Aqui, normalmente, a gente faz... Então, por exemplo, bancos, hoje, você tem um programa de indicação. Então, é o próprio time que indica. Às vezes, é uma outra área que indica, porque a pessoa se relaciona super bem, às vezes ajuda, faz o dela e ajuda o outro setor. Então, esse programa de indicação super funciona. Né? E aí, eu acho que aqui também um ponto de atenção é criar a lógica, a regra. Qual é o critério para eu ser? Então, se eu torno o critério mais concreto, compartilhado e transparente para todo mundo, permito que todos tenham acesso a se candidatar. Sim, eu vou ter o aval, eu preciso ouvir do líder. Poxa, você qualifica essa pessoa? Né? Tem alguma coisa que desabona? Né? Adoro essa palavra. Né? Em seleção, a gente ouve nada que desabone. Então, e a partir daí, quem não passou também receber um feedback. Para que numa próxima chance, eu acho que é esse fluxo, de novo, da recorrência, né? Se a gente consegue criar programas que se sustentem, então, eu vou dar feedback para quem não passou, vou dar clareza por que ele não passou, e aí numa próxima ele se prepara para, de novo, poder concorrer. Então, e isso a gente percebe nos outros segmentos, você até sobe a régua, né, dos colaboradores, porque eles querem participar, eles entendem da importância disso, eles querem ter um diferencial. Então, você vê uma movimentação positiva quando tem critério, quando tem algo mais estruturado. E aí, talvez o know-how de uma consultoria possa ajudar a estruturar, mas isso tem que ser interno, funciona bem melhor. Entendi. E aí, você acho que já deu uma parte da resposta, Luciane.
que é com relação a gerar as frustrações, né? Que eu perguntar, ou me candidato, ou abriram lá, acharam a Patrícia, né? Selecionaram a Patrícia. E eu fico com aquela cara, mas por que eu não fui? Eu também tenho o mesmo tempo que a Patrícia, faço as mesmas coisas que ela, trabalho até mais tarde que ela, e por que ela, né? Então, como lidar com essa frustração, né? Acho que uma primeira coisa, claridade no processo, feedback, e depois, olha, você não passou porque por causa disso. Alguma outra coisa que vocês queiram complementar, Patrícia, Lu? Eu acho que a própria transparência que está muito correlacionada com isso que a Lu falou, né? Então, acho que todo o processo claro, transparente e tendo uma segunda possibilidade, né? O fato de você não ter entrado agora não significa que você não vai entrar. Eu acho que a transparência junto com a clareza, eu acho que isso faz com que o processo gere credibilidade e as pessoas entendam aquilo não como uma frustração de não ter entrado, mas uma possibilidade de me desenvolver para um próximo processo. Então, acho que a transparência, eu diria que é muito essencial em todos os processos internos que a gente vai conduzir. As meninas falaram tudo. Não deram espaço para você agora, Não, Lu? Poxa, Lu. Então, continuando. Não, verdade. Contigo agora, Lu. Eu sou escolhido multiplicador. Então, Patrícia foi a multiplicadora, né? Então, ela tem que fazer todo o trabalho dela. Além disso, ela tem que se preocupar em montar lá a formação, o schedule, gravar os vídeos, as pílulas de conhecimento com auxílio dos recursos humanos. Ou seja, como trabalhar essa sensação de sobrecarga, do algo mais? O que fazer para a pessoa não chegar, poxa, mas vocês me deram essa função e agora eu não consigo nem fazer meu trabalho no dia a dia. Como fazer isso? Como administrar, Lu? Como que você acha que seria um mundo ideal nesse sentido? Eu acho assim, o multiplicador, ele tem uma função fixa via de regra, né? É difícil ter uma pessoa que só é multiplicadora, né? Não sei se você tem uma academia de serviços ou o que for, né? Mas esse a mais, né? Esse sangue a mais, essas horas a mais, acho que ela vai acontecer de qualquer forma. Quando você está muito motivado, claro, existe esse a mais, mas você sente menos isso, né? Não sei te dizer agora, assim, um exemplo de algo diferente, a não ser a pessoa que for multiplicar, ela está muito consciente e muito motivada para dar esse extra, né? O que vocês acham? Não sei, não complementar, consigo te ajudar a Lu dizer aqui, a Patrícia, a Luciane, o que vocês acham? Eu complementaria também com isso de dizer que, além da consciência, da clareza e de todo esse processo, você ter mais de um multiplicador, né? Que você possa, de alguma forma, equilibrar para que aquilo não sobrecarregue uma única pessoa. Então, você ter um time de multiplicadores faz com que você consiga fazer um rodízio, você consiga, né, ter uma flexibilidade. Então, no momento eu estou formando, no outro momento eu estou exercendo a minha função, né? Então, você consegue, de alguma forma, equilibrar as duas atividades, seja a atividade principal, seja a atividade complementar de multiplicador, né? Boa ideia, bom caminho. O que você acha, Luciane, também? Aqui, por exemplo, né, nos segmentos que eu atuo, aí a gente eleva uns outros, né, critérios. Nunca é na remuneração. Então, assim, isso já... O maior paradigma é esse, né? Porque é multiplicador, eu tenho que ganhar mais, porque eu vou trabalhar mais. Não terás. Né? Mas o que é importante, né? Eu preciso, sim, ajudar essa pessoa que é multiplicadora a organizar um pouco mais a rotina do trabalho. Aí o líder é importante. Então, entender, sei lá, olha, 10% do teu tempo você vai se dedicar a multiplicar 20% do seu tempo. Então, aqui o líder tem que apoiar. O líder tem que fazer um papel interessante que também é ajudar no trânsito dessa pessoa. Né? Porque pensa lá, tá bom, eu sou ótimo, eu estou bem, né? Multiplico aqui na minha área. Mas, às vezes, eu vou depender de me relacionar. Então, o líder tem que fazer essas pontes. Né? Fazer alguma campanha de a empresa mostrar para todos que este é um papel importante para a própria empresa.
Então, porque a gente se motiva muito, aí pega na Exaltar, motivação. né, o profissional, Exato. o trabalho então, assim, dele. olha essa pessoa, bacana. né? Então, todo mundo quer se diferenciar, né? Todo mundo quer ganhar a estrelinha no final da conta. Então, você proporcionar isso, né, de uma forma que essa pessoa tenha um pouco mais de destaque, que ela em alguns fóruns, por exemplo, ela já comece a participar junto com o líder. Então, essa parceria com a liderança ajuda muito a equilibrar. Então, ele não acha que você está jogando a bomba, né? Então, eu ouço muito, assim, alguns... Poxa, não tem vantagem nenhum de ser o preferido do líder, porque ele dá mais trabalho para mim, né? Então, eu vou começar também a desandar para ver se ele me esquece. Mas eu acho que nessa perspectiva, de novo, de desenvolvimento, né? A importância e a relevância desse papel, o que ele está contribuindo, eu acho que ajuda bastante. E principalmente do aprendizado, né? Porque o líder, se ele consegue ter um multiplicador que entenda que ele estando ali como junto, cuidando de um projeto, ele vai estudar mais, ele vai aprender mais, ele vai buscar não ser pego de calça curta, Sim, né? sim. Porque quando você está lá na vitrine, ninguém gosta de levar uma pedradinha, fato. Claro. E ao mesmo tempo vai aprender muito mais, porque você vai ter mais acesso ao líder, o líder vai dar, queira ou não queira, mais atenção, né? Porque precisa aquele projeto andar, precisa as coisas acontecerem. E isso vai fazer com que aquela pessoa evolua mais rápido. Talvez esse também seja um outro ganho, né? E o aprendizado, né? A gente está aqui na área de pessoas que gostam na área de recursos humanos e formação, é o que você leva. Seja para a empresa A, para a empresa B, para a empresa C, seja para outro segmento, se você for. Sim, sim. É o que você leva. Né? É o que você aprendeu tecnicamente, né? Como processos e de comportamento. Sim. Entendeu? Então, acho que isso é o que, para mim, o multiplicador tem que assimilar. Eu acho que foi bem legal essa conjuntura de fatores aqui, fechando com isso, porque eu acho que se a gente consegue conscientizar essa pessoa, ela vai longe. Né? Agora, do outro lado, nós temos, na hotelaria, em qualquer setor, inúmeras gerações, né? Polêmico. X, Y, Z, Alpha, Baby Boomers. É uma sopa de letrinhas. Exatamente, Cada né? vez E mais, subsegmentações dentro desse universo, Exato. né? O que vocês acham, além da questão do vocabulário, além do que essa comunicação, o que pode ser feito para que haja empatia e que o multiplicador ele tenha sucesso com equipes tão diferentes? E aí? Ah, O que gostei vocês que vocês acham? já estão olhando. Acho que integração, né? Eu acho que uma empresa que número um, acho que tem que estar no DNA dessa empresa, essa diversidade, que quando isso já é algo, uma premissa, já é muito mais aprendido e consciente. Tem que ter muita integração, muito importante. Acho que a questão do relacionamento interpessoal. Eu vejo as empresas hoje falando das diferentes gerações e como é que cada cabeça funciona para a questão da empatia. Né? Então, você desenvolver a empatia da equipe, mas através dessa consciência, né? Do que cada um pode trazer de positivo para o time. Acho que é bem por aí. O dia a dia é sofrido, assim, não é fácil. Principalmente para tecnologia. A gente não vê tanto, mas para tecnologia é muito, né? É bastante. Quando você fala em serviço, Sim. é muito comum você ver essa diferença. O Pão de Açúcar, por exemplo, é uma empresa que começou fazendo isso. Não sei se vocês lembram. O pessoal sênior empacotando. Foi uma coisa assim super inovadora de mercado. E a hotelaria tem feito isso cada vez mais. Existem consultorias especializadas nos sêniors. De tanto que hoje têm sido contratados, né? Pós-venda, atendimentos, né? Por exemplo, que são mais críticos, estão colocando pessoas mais sêniores para fazer esse atendimento, porque tem mais paciência. E é engraçado, ouvir, na seleção, antes há 10 anos atrás, você ouvia, eu quero uma pessoa até 30, 35. Hoje não. Pessoa de 50, 50 e poucos, está sendo super bem... não quero mais, eu quero a pessoa madura. Hoje, óbvio, cada vez mais eu tenho ouvido... É um super-homem que tem que ter uma visão estratégica, ao mesmo tempo ponderação para tomar decisões. Você não consegue isso numa pessoa mais nova. Não consegue. Não maturidade, são anos de vida, não tem outro jeito. Não, né? E acho que também, de certa forma,
estratificação de lideranças, né? Estratificação no sentido de exclusão mesmo, né? Se excluiu muitas lideranças no meio do caminho, que às vezes você podia até ter um líder mediano em cima, Exato. porque os técnicos iam filtrando. Hoje não. Hoje, às vezes, a situação vai direto para o número 1 lá em cima. Né? Existem muitos hotéis, muitas realidades são assim. Sim. Se o cara não tem senioridade para fazer, Não dá conta. até para resolver um problema na recepção de um Não, mas hotel... é isso mesmo. Resiliência, acho que vivência te traz uma série de coisas. A gente recentemente fez algumas posições que as pessoas escolhidas tiveram 60 anos de idade. Uma coisa que você não vê mais, por manutenção, por exemplo. O apagão né? A gente tem aí um déficit. Claro que o apagão ele tecnologia. facilitou isso, sem dúvida. Não, né? e a própria tecnologia, a gente de fato tem uma escassez de pessoas. Então, o que muitas empresas estão fazendo? Estão formando. Então, chamam pessoas. Então, tem programas do 45 mais, 50 mais. Aí você ensina a parte técnica, as novas ferramentas, tecnologias, novas linguagens, mas você tem um profissional com qualificações, que ele já tem um repertório, né? Ele já sabe lidar com o ambiente corporativo. Então, lidar com esse múltiplo é importante. Então, qual é o desafio nos mais jovens? Aí você ensina o comportamental, porque aí falta inteligência emocional. Então, você também precisa formar esse jovem nesse aspecto. Não escapa de formação. Não escapa. Né? Aqui não tem mais escapar dessa realidade. Mas se o líder, eu acho que uma boa premissa, né, para fazer funcionar é a empatia, né? E eu sempre questiono as empresas assim, por que a gente só olha para a diferença? Né? Por que a gente não começa a olhar o que nos une? Não somos seres humanos? Sim, Qual que é a premissa verdade. que desde o menino de 18 até o de 60 anos, isso nos une? Então, se o líder for capaz de fazer mediações nos pontos que a gente se une, que é confiança, né? Que é a questão de eu ser escutado, né? Aqui a gente volta para a lição básica de educação básica, né? Estamos falando das regrinhas básicas. Mas que não se aplica nos ambientes corporativos atuais. De eu ouvir o outro. De ouvir, de confiança. Então, se você cria ambientes de diálogo que eu posso ouvir, aí eu gero empatia. Nossa, porque o conflito vem né, do pressuposto. É tiozão, não entende de tecnologia. O novinho não sabe tal coisa. Bem, ou não tem experiência nisso. E, na verdade, não. Né? Ou, na verdade, na soma. Então, olha, eu tenho know-how nisso, você tem nisso, vamos somar. Então, isso, eu acho que ensinar os líderes essa nova perspectiva, né, de lidar com pessoas de verdade. Né? Então, genuinamente, saber de pessoas, entender os perfis diferentes, fazer melhores escutas, criar né, ele ser um grande mediador, porque assim... Hoje, se você não lida com o diferente, a gente está só falando das gerações, né? Mas tem também a diversidade. Né? Como que você inclui isso nos ambientes? Então, precisa se reformular, né? Até a formação dos próprios líderes, né? Então, a gente está formando só em qual aspecto? Né? É no controle, né? Naquela liderança mais rígida? Ou eu estou trazendo também essas diferenças que hoje são exigidas, né? Acho que mas a prática é com dor. Eu sempre brinco, falei, não é fácil. Mas se descobre o jeito de fazer, são essas empresas que a gente vê que mais se despontam em inovação. Porque é um jeito novo de fazer, é uma forma, às vezes, até mais simples. Porque, né, a gente brinca e fala assim, o jovem vem... não, mas, fazendo isso, apertando um botão assim, isso daqui já se resolve. E, às vezes, a gente super complica. Né? E aí cria processos que a gente falou aqui, longos, pesados, sem lógica, que aí ele não entende. Aí a gente volta para o outro lado que a gente está discutindo, né? Exato. Então, aqui é na soma mesmo. E aí, qual é o trabalho? De sentar, ouvir e construir. Agora, vocês falaram num tema muito importante, não tem a ver com multiplicadores, mas eu acho que vale a pena a gente debater, que tem a questão do processo seletivo. Eu acho que as equipes, os líderes, principalmente, eu sou o gerente de um hotel, então eu preciso de um gerente de manutenção ou de um gerente de vendas. E assim, às vezes eu falo assim, mas o que eu tenho de competência na área de vendas? Eu tenho essa como gerente geral, conheço isso. O que eu preciso para ter eu vou contratar um gerente de vendas? Não, ele tem que me complementar, porque se eu tenho essa visão...
E normalmente isso não acontece, né? A mesma coisa com manutenção. Eu conheço tais coisas, tais aspectos, e aí ele contrata alguém igual, em vez de pensar alguém diferente, que tenha outros conhecimentos, que venha complementar o aprendizado dele e vice-versa. Né? Então, acho que isso falta muito nas organizações, estabelecer, né, o perfil correto para buscar profissionais que vão complementar, como você falou, aí um complementando o outro, a equipe vai ser mais forte e assim, consequentemente, todo mundo, pelo menos nos conhecimentos. Ou você identificando o perfil da tua equipe, por exemplo, na contratação de um gerente geral, você identificando os gaps da equipe, o que a equipe necessita, e você trazendo um gerente geral que se encaixe. Perfeito, verdade. Eu tenho visto cada vez mais os hotéis, que é a nossa referência, indo por esse caminho. Que bom. Porque tem melhorado, porque não é assim, né? Não é assim, não é assim, não só no nosso setor. Até por afinidade, né? Até por afinidade. Mas eu digo, até tratar um igual, né? Olha, eu sempre falo que tem antes da pandemia de seleção e o pós. Antes da pandemia, a gente mandava 3, 4 relatórios de candidatos e a vaga era preenchida. Fato. Hoje, eu vou dizer, e não tenho nenhuma vergonha de dizer, pelo contrário, porque a gente conseguiu preencher, mas eu tenho processo seletivo que a gente mandou 17, 18 relatórios, até fechar a vaga, até entender o que aquele cliente estava buscando, ele também se entender, porque eu acho que tem uma questão também de amadurecimento da própria posição. Você começa achando algo, conforme você vai vendo os candidatos, você vai amadurecendo melhor. E aí até você chegar no ideal, né, entre aspas. Então, a gente tem tido alguns processos seletivos que a gente tem enviado muitos até se encaixar. Assim, é uma pecinha de quebra-cabeça. E eu acho que e muito porque o cliente está exigente, entendeu? Ele está olhando mais para essa questão do encaixe, do comportamental. Não vale só o currículo, entende? Eu ia falar, hoje eu acho que a gente está agregando outros elementos. Então, assim, uma coisa é a pessoa ser boa para a cadeira. Só que aí ela também tem que encaixar com o líder, porque dependendo, se eu já sei quem vai ser o meu gestor direto, se eu não tiver um perfil, né, que complementar, né, que se adapte melhor àquela liderança, também não funciona. Aí tem um elemento cultura da empresa. Né? Então, esquecido por muitos. Exatamente. Então, assim, se é uma empresa com uma cultura, né, que de repente é mais agressiva, muito competitiva, tem perfis que não se adequam. E não se adequam. Então, hoje é olhar menos, até, eu diria, só para a parte técnica, e você precisa ver mais esse todo para, de fato, dar certo. Né? Para mim, eu até por aprendizados pessoais e vivências, para mim, a escala é o contrário. Cultura da empresa, perfil da liderança e depois o técnico. Até porque o técnico, ele por diversas vezes, ele se complementa com o próprio time, né? Quando você está falando de um cargo de liderança, a parte técnica, de alguma forma, o time complementa aquilo. Então, às vezes, você não ter um conhecimento técnico de determinada área, alguém do teu time vai ter, e aquilo se complementa de alguma forma, né? Então, o papel do líder, ele tem uma estratégia diferente no que diz respeito à contratação, quando você compõe todos esses elementos, né? Então, realmente é uma composição, é um encaixe, tem muita relação também com o momento que a empresa está vivendo. Então, isso dentro da hotelaria também a gente foi aprendendo, né? Você contratar um gerente, né, para uma determinada área ou para determinado hotel, naquele momento se encaixa de uma forma, num outro momento, de repente, seria um outro perfil, uma outra necessidade. Então, é uma série de componentes que você tem que avaliar e realmente o técnico, hoje em dia, já não é o essencial, realmente, né? Ele se complementa ali dentro daquele cenário. Eu acho que você trouxe uma informação importante, que é assim, né? Em seleção, a gente também tem que estar muito atento com quais são os novos conhecimentos que a empresa quer trazer. Porque um trabalho da empresa é formar quem está lá dentro. Então, esse é recorrente, tem que formar, mas tem alguns conhecimentos que, se eu não trago de fora, se eu não acelero trazendo, né, algumas competências, de fato, até em conhecimento técnico mesmo, outras formas de fazer, eu não acelero quem está aqui dentro. Fato. Então, às vezes, com intencionalidade, eu preciso trazer um cara diferentão. E tá aí o grande desafio de seleção hoje em dia, né? Mas respeitando a cultura da empresa. Porque se não houver isso, esquece. Por mais que a pessoa seja boa, capaz, ela não vai conseguir fazer o efeito que ela poderia fazer
se a cultura é muito diferente. Não, cultura é premissa. Assim, e eu acho que está aí o grande desafio de seleção hoje em dia, que as empresas estão tendo esse olhar, né? E eu gosto quando eu vejo, claro, para nós, por exemplo, como consultoria, é um desafio. Sim. Mas é bacana porque a gente cresce. Cada cliente que você percebe que está tendo um olhar diferente, trazendo novidades e querendo perfis específicos e sendo muito rígido nisso, porque isso é importante. Criterioso mesmo. É criterioso, diferente de você, não tem ninguém, então tá bom, vai. Um exemplo deixa eu clássico assim, né, desse modelo que eu comentei, assim, que nem varejo é muito conhecido pelo perfil, né, comercial, mais aberto, espontâneo. E a gente tem visto cada vez mais as áreas comerciais contratarem pessoas mais analíticas, né, que são mais focadas em indicadores. Então, este equilíbrio ajuda. Né? Então, também não dá para ter só o relacional, né? O cara que vai, você precisa também desse até porque outro. hoje em dia não é mais o vendedor de porta em porta. Tem muito vendedor que nem sai na rua. E ele é um vendedor e ele consegue, analisando os números, né? Identificando se teve resultados ou não. Então, eu acho que esse equilíbrio de perfis, a empresa ganha. Forte, né? Sim. Agora, para a gente fazer fechar aqui o nosso bate-bola, né? Porque tempo é uma coisa que vai rápido. A gente está conversando aqui empolgado, está indo. Vocês falaram um pouco de profissionais que estão voltando, né? Os seniors. E uma das perguntas que eu queria falar aqui, onde a gente pode buscar, né? Esses multiplicadores do nosso mercado, celeiros, né? A gente falou aqui dos seniors, eu lembro quando... Faz tempo que a gente vai para viagem internacional, né? Tá difícil com esse câmbio. Mas 2018, 2019, isso vinha acontecendo nos Estados Unidos, principalmente lá na Disney, nos últimos 4, 5 anos, na mudança, né? Daquele cara jovem que vai fazer lá o estágio, né? Aquela experiência, sendo trocado pelos seniors americanos trabalhando lá nos pontos de atendimento, catracas, lojas dentro da Disney, né? Então você vê já uma mudança, uma movimentação, talvez porque a gente falou resiliência, paciência, disponibilidade, né? A aceitabilidade econômica, a gente sabe lá nos Estados Unidos, valores, mas aqui, né? Onde a gente pode... Falamos dos seniors, acho que é um puta mercado e tem muita gente aí que pode colaborar, principalmente para formar, se bem capacitados para serem multiplicadores, podem formar muito bem, eu acho, as equipes. Mas aonde buscar esses celeiros? Educação, universidades, aonde? Hoje, né, o exemplo de tecnologia, né, e até às vezes é polêmico, porque eles vão buscar cada vez mais jovenzinhos, né? Então, hoje já empresas investem em jovens de 14 anos, 15 anos. E já começam a fazer algum tipo de capacitação, de convite para o entendimento da cultura. Então, é uma sedução mesmo. Então, você faz uma tutoria desses jovens que você percebe que... Apadrinhamento, talvez? Exatamente. Patrocínio? É antes do estagiário. Patrocínio, é um patrocínio. É um pré-estagiário que você está falando. Então, você pega nesse início de formação, porque é quase como se você também já ajudasse ele a entender a escolha dele. As escolhas, o jeito de se comportar, autoconhecimento. Então, você faz esse acompanhamento mesmo com os muito jovens. Mas como que pega, como identifica esse profissional? É parceria com as escolas, com, né, universidades, às vezes até com instituições de bairro, né? Então, tem muito hoje dentro de comunidade, alguns centros que fazem esse acompanhamento dos jovens e conseguem identificar aqueles que têm mais, né, curiosidade, que querem trabalhar de qualquer jeito, né, que já se viram, que são mais... São empreendedores, saem vendendo bolacha, biscoito, as faculdades são um grande celeiro, né? Muito. E não é, né, Lu? Porque se você olha, eu acho que as universidades fazem pouca parceria. Mas isso está mudando, viu, Jefferson? Por exemplo, eu estive... a Patrícia teve num deles, né? O Senac, por exemplo, está fazendo uma parceria super bacana com a Resorts Brasil, para a gente, com grupos de estudo e discussões, para a gente entender o que a gente precisa fazer para atrair mais os jovens para a hotelaria, como é que você identifica melhor os jovens estudantes de hotelaria para as próprias
redes, hotéis, enfim. Então, as faculdades, acho que elas têm percebido, até pela evasão de estudantes formandos, que a gente precisa fazer muito mais. Mas Tá embrionário, tá no um mundo início. muito pequeno, porque eu estou falando assim, não só no nosso setor, eu estou falando no universo como um todo. Quantos grandes centros universitários tem aqui, que agora consolidou tudo, né? Uns 4 ou 5 grandes nomes, que poderiam pegar tantas empresas e falar, olha, identificar dentro das áreas que eles atuam, ó, me ajuda aqui, cria laboratório. Isso eu estava vendo um projeto sobre centros tecnológicos em São José dos Campos, sendo desenvolvido em outra cidade aqui que eles querem fazer, que é muito legal, porque joga projetos, né, para os estudantes. Então, precisamos desenvolver, sei lá, tudo que você não tem coragem de pôr dentro da empresa que vai gerar custo, você faz os jovens, você pilota fora. E ali você identifica novas ideias, traz projetos pilotos novos e também potenciais profissionais, porque os caras estão ali toda hora de olho em quem se destaca. Eu estou falando assim, é mais do que só discutir, porque assim, eu estou na hotelaria há 30 e poucos anos, acho que são mais velhos aqui que está na hotelaria, e sempre se discutiu muito. E sempre se fez poucos. Quantos hotéis escola existem no Brasil? Ah, sim. A gente peca muito nisso. Do Senac. Muito. É o único, é do Senac. Por quê? Porque a iniciativa do governo, eles arrecadam muito, tem condições de ter. Sim. Mas não poderiam ter inúmeras parcerias? Estou falando do nosso negócio. Como terem outras e outras e outras. Sem dúvida. E não só com universidades, mas com escolas técnicas, com Sim. ONGs, né? Com outros comunidades. tipos de comunidades. ONGs, hoje, né? Uma série de outras alternativas, não só a institucional, vamos dizer assim. A gente está falando de universidade, porque uma pessoa que chegou, mas você vai numa comunidade para selecionar lá camareiras, serviços gerais. Eu vi até alguns movimentos de hotelaria fazendo parcerias, inclusive com a própria prefeitura da cidade, promovendo cursos de capacitação para você conseguir contratar a mão de obra. Então, assim, eu forneço o meu conhecimento técnico, capacito através de uma parceria com a prefeitura, né? E aí eu gero possibilidades, empregabilidade, não gero só para o teu negócio, né? Você gera para o negócio ao redor. Sim. Então, parcerias até com prefeituras, eu vi, não só com ONGs, mas com prefeituras também. Liga com o que a Lu trouxe, né, lá atrás, porque isso também é uma força de marketing, de admiração, né? Então você gira, quando eu falo da jornada, né, então você gira um ecossistema que ele vai se retroalimentando, né? Então aqui que tem sido complexo para alguns segmentos entenderem que eu primeiro preciso fazer um relacionamento, eu tenho que gerar algum tipo de capacitação, situações de realmente as pessoas se encontrarem para entender o teu negócio, ver o diferencial, criar experiência, né? Quantos que nunca tiveram, trabalham com isso, mas nunca se hospedaram? Não sabem qual é a realidade, né? Então, poxa, eu não vivi, como que eu posso, de repente, achar que isso é legal? Né? Que eu contribuo para quê? Quando eu trabalho num hotel arrumando uma cama, por exemplo. Então, eu acho que quebrar algumas coisas nesse sentido, outros segmentos já estão à frente, né? Que nem tecnologia, principalmente, tem feito isso, independente se vai absorver ou não, né? Então, ele monta... É um investimento, É um investimento, né? Então, ele monta essas turmas, monta espaços de experiência, os jovens virem dentro da empresa para conhecer. Eles ficam alucinados, assim, de ver, quase assim, quando eu crescer eu quero trabalhar ali. Né? Então, claro, óbvio. Então, eu acho que essas duas extremidades talvez sejam interessantes, né? A gente falou da senioridade, porque cada vez mais, né? Eu brinco que eu falo que eu quero migrar de carreira aos 60 anos, né? Porque a pessoa é bem... Porque a gente está bem cada vez mais. Você vê pessoas com 70 anos super produtivas. Então, eu acho que aqui é um investimento interessante, mas também começar na outra ponta, a sensibilizar, a mostrar outras coisas, né? A hotelaria é um universo lindo, se você, né, for ver, assim. É muito desejável, né? Mas fica aquele peso só do concreto. Eu vou arrumar tal coisa, né? Fica só no pensamento operacional. Então, eu acho que fazer essa quebra, investir, como você falou, em capacitação, né, envolver a comunidade, o entorno, isso ajuda muito. São poucas empresas que eu conheci em hotelaria, se eu não dizer que só conheço uma, na minha experiência,
de trabalho e também de conhecer que consegue, não vou dar nome porque acho que não é, mas só tem uma que eu consigo ver que as pessoas entram e conseguem assumir os valores da empresa, quando gostam daqueles valores, assumem, absorvem aquilo e às vezes vivem a vida com aqueles valores daquela empresa. Então, mas por que você acha? Por quê? Vamos responder essa pergunta. É simples, Como porque que é as aplicado pessoas- de fato e aqueles por valores. que foi aplicado? Por quem foi aplicado, né? Por exemplo, Mas porque tem um DNA desde a origem da empresa. Tem Sim. a empresa tem um objetivo, foi criada com objetivo social, e aquilo virou um negócio, e aquele negócio sempre, aqueles valores, Sustenta, né? generosidade, que é um dos valores, Sim. aquilo é aplicado em todos os níveis. mas aí E eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo. Eu não gosto de dar exemplos pessoais, mas é fato. Eu fui fazer uma apresentação nessa empresa que eu trabalhei nela, por isso que eu falo. E o cara falou pra mim, olha, putz, você entrou na empresa, você é fantástico, você é demais, você já saiu de uma empresa séria e veio trabalhar com a gente, fenomenal. Mas eu vou te dar um desafio. Eu falei, um desafio? Ele falou, a próxima vez você vai ter que, não vai apresentar em inglês o business plan. Eu falei, não vou apresentar, não, você vai apresentar em tal língua. Tá bom, mas só daqui a 6 meses. Ele falou, não se preocupe, ninguém vai te julgar se você vai falar o verbo certo, o verbo errado. Ninguém vai... A gente quer entender o seu raciocínio, quero ver o seu câmbio, né, para uma comunicação que é que a gente gosta de ouvir e para te estimular. Entendeu? Então, não tem julgamento. Sim. Você falou o verbo no passado, no presente. Se você tiver dúvida, volta para o inglês. Ou pede para o seu chefe te ajudar, ele vai te ajudar. Acabou. Então, quando você tem a palavra generosidade, olha onde ela já entrou. Num quesito de um diretor. Então, ela é permeada em vários aspectos. Sim. Dentro da organização. Ela não está colada só na parede, ela faz parte do dia a dia, né? Entendeu? Então, eu acho que essas coisas que fazem as empresas serem de sucesso hoje. E é muito difícil, né? O multiplicador, na minha opinião, é aquele cara que tem que ser o executor de todos. Mas olha, especificamente, não sei se a gente está pensando na mesma empresa, mas desta que você está mencionando, acho que um ponto super importante é a retenção de talentos. Porque quando você pega nos níveis mais altos, a quantidade de tempo que essas pessoas estão na empresa, enraizadas naquele DNA e passando de cima para baixo, isso é impressionante. Sim, mas porque as pessoas se identificam com os valores. Sem dúvida, sem dúvida. São selecionadas com base nessas características. E existe um processo, de formação, de seleção muito bom. Formação e capacitação. Continuidade. Eu acho que a coerência. E continuidade. Não, Por exemplo, manter, a Escola para Resultados aqui, ela é uma das poucas que ela presta serviço que existe o quê? No treinamento? Sequência. Sim. Não fica uma coisa assim, vai lá à escola e me faz um treinamento de atendimento de sala. Não. Vai lá, 3 meses volta, vê o que está funcionando, faz o multiplicador, o retreinamento com o multiplicador, faz o treinamento com a equipe, daqui a um tempo Super volta. importante. Então o que acontece? Tem uma palavra que vocês falaram, consistência. E quando você fala de hotelaria, você está falando de gente cuidando de gente. Então, acho que a primeira coisa também, até para você admirar e tudo mais, é o quanto você está cuidando do teu colaborador. Se você cuida do seu colaborador, ele vai cuidar do resto. Eu ia colocar mais um C disso, né? É a consistência, mas eu acho que é a coerência. Então, aquilo que eu quero vender para fora, né, a imagem que eu quero projetar fora, se eu não faço isso dentro, se eu não crio essa experiência, né, o próprio colaborador não se sente respeitado, ele não recebe nem bom dia de alguns líderes. Como você quer que ele dá bom dia, que, né, tem aquela super na hotelaria é tão comum, pode parecer que não, né, que todo mundo vem da hospitalidade, mas a gente... não é só hotelaria. Infelizmente, não. Então, não às vezes não recebe um bom dia. Então, assim, não tem... E também não recebe um bom dia em casa. Não tem um referencial. Então, se eu não tenho repertório, ninguém dá o que não tem. Sim. Então, é mais também as empresas se preocuparem.
infelizmente, né, assumir até um papel que seria da educação formal, mas hoje está sobrando também para as empresas ensinar regrinhas básicas de educação. Fato. Terminar a Não educação, tem né? jeito. Você termina de educar, né? Terminar a educação, a gente tem dito isso. Ter a proposta de que ele, ficando ou não na sua empresa, mas que ele saia também um cidadão melhor, né? Que ele aprenda. Então, essas coisas eu acho que fazem diferença numa empresa. E é tão importante quando a gente encontra o equilíbrio desse ecossistema. Por exemplo, quem podem ser esses formadores? Você pega o teu colaborador que queira ser voluntário. Então, você cria um programa interno de voluntariado, que também essa pessoa vai ter algum tipo de destaque. Ele vai participar de reuniões diferenciadas. Então, você de novo, eu acho que essa inteligência de potencializar as ações. Né? Então, sim, eu estou capacitando alguém de fora, mas eu também estou reforçando e fazendo alguma ação para reter quem está dentro. Porque quem gosta de ensinar, nossa, é uma baita oportunidade. Nossa, olha, eu estou ajudando, né? Eu estou ensinando. Então, pensar sempre tem duas perspectivas assim para serem. Né? É quem já está dentro da casa e como a gente melhorar essa relação com quem tá de fora, né? Bom, para fechar, gente, nós estamos já em agosto, entrando em setembro. Não, Feliz Natal já, né? Já estamos no Feliz Natal, nós já no estamos varejo, começando. Já estamos no Feliz nós já Natal. estamos falando de orçamento, planejamento 2023, né? E aí eu queria que vocês quisessem dar dicas dentro da experiência de vocês, do aprendizado de vocês, que possam ser úteis nessa área, né? Não só do pensamento do multiplicador, mas na área de gestão de pessoas, recursos humanos, né? Que possam ser dicas que você acha, poxa, são importantes e se a pessoa refletir e aplicar, vão trazer algo a mais para o negócio delas. Quem quer começar? Eu posso começar. Eu vou falar um pouquinho em relação à nossa realidade, né? Que a gente trabalha bastante aí com seleção e formação. Eu acho que, como a gente está chegando no momento de alta, então, a minha mensagem para os hotéis seria a preparação, né? Se preparar para este momento com tranquilidade. Sempre esbarra em dinheiro, sem dúvida, né? Em orçamento, etc. Mas assim, que os hotéis se prepararem com tranquilidade para esse momento de alta, porque eu acho que esse segundo semestre vai ter um boom de hospedagens, de demanda. Eu acho que vai ser bem forte. Então, selecionar, não abruptamente. Às vezes a gente recebe algumas solicitações que precisam ser para ontem. Aí você não consegue manter ou seguir, né, um script ali de valores, de competências que você realmente precisa e quer. E ter tempo de formar. É isso. Porque, senão, mais uma vez... hóspede se vê ali numa situação de serviço que não tem consistência, enfim, porque as coisas são feitas de forma mais atropelada. Uhum. Então é isso, a preparação para o verão, para a alta temporada. A preparação para 2023, né? Sim. Eu acho que muito numa base de formação, de planejamento, né? E de adaptabilidade, né? Eu acho que a hotelaria, dentro desse cenário aí nos últimos anos, teve que viver realmente um cenário de adaptabilidade, né? Eu acho que não perder isso é importante, né? Eu acho que faz com que a gente se adapte aos novos cenários, né? Se reinvente e automaticamente a gente multiplique isso para as nossas equipes, né? Então, acho que isso é um ponto bem importante aí pensando em 2023. Legal. E a gente está num ano, desculpa, de eleição, né? Então, assim, as coisas, tá tudo meio freado. Eu quero só ver tudo está decidido. Na verdade, isso é aí fato. Vai vir, assim, nós já estou vendo. Isso é fato. Todo investidor, toda pessoa que eu falo... esperando, né? Olha, vamos aguardar. Outro dia eu estava falando com um que tem um hotel de 500 quartos para mudar, fazer retrofit. Não, olha, a gente só vai começar a falar isso... Depois das eleições. Não, mas 3 meses até eu parar. Não importa. Vamos esperar. Então tá muita gente neste momento de aguardar, né, a eleição. Não sei se em outros segmentos você tem ouvido a mesma coisa. Sim.
aqui não muda. É? Quando fala de orçamento... Então, a hotelaria não é a única. Não é, fiquem tranquilos, é a mesma coisa. Faz essa bolha, então não vamos aguardar, não vamos investir. E até coisas que já estavam programadas, dimensionadas, não, segura, deixa em stand-by, porque, né, aí fecham-se contratações, então parece que, né, vai acontecer alguma coisa muito fora da caixinha, né, e nem sempre não muda, né, a gente já sabe que quase não muda, mas tem essa recorrência, né. Eu acho que aí entrando, né, num papel de dica, formação, sem dúvida. Eu acho que aqui pensar, né, eu tenho uma tríade que eu acho que é importante, né, o quanto eu consigo atrair, o quanto eu consigo, né, formar e também reter. Eu acho que olhar, ter este olhar, né, em pessoas nessa tríade ajuda bastante, né? Focar no... Então, se a grana está curta, foca na liderança, foca no multiplicador e a parceria desses dois. Então, às vezes, a gente não usa essa parceria. E... a exemplo, né, de outros segmentos, é o pensar fora da caixinha mesmo, assim, né? É se permitir, talvez, usar de criatividade. Vou dar um exemplo, né, assim, que me veio agora. Será que eu não posso me unir 3 redes? Então, assim, eu sozinho, a minha rede, a grana é curta. Mas se eu me unir com outros 2... Porque a problemática não é a mesma. Não sofremos sempre todos na mesma sazonalidade, Sim. nos mesmos... Por que não somamos força naquilo, de novo, que, de repente, poxa, vamos fazer um multirão de formar profissionais, um multirão de não sei o quê. E depois, cada um vai ter o seu... Né, aí a escolha do cliente pelo seu negócio ou pelo outro, aí são, né, a escolha do cliente. Mas eu acho que somar força nestas questões poderia ajudar bastante. Eu acho que você tem razão, e eu já vi alguns, eu mesmo, como escola, fui contratado por um hotel que replicou, ou seja, chamou outros para fazer o mesmo treinamento, para não ficar pesado economicamente para ele. E aí caiu num e depois seguiu o seu caminho. Que legal. Não combinamos, mas fato, isso aconteceu na escola este mês, mais precisamente. Então é um caminho. Porque às vezes 3, 4 mil reais, vamos falar em valores aqui, para um é muito pesado. Exato. Mas para 4 mil reais, que quer gastar em formação e capacitação, no mesmo treinamento, consultor ao vivo, presente, ou seja, eu acho que é um caminho para melhoria mesmo. Eu acho. E explorar outros também... outros profissionais, né? Como a gente já deu esse exemplo, ou ir para quem, né, vai acima de 40 anos, que antigamente tinha mais preconceito, ir para os jovens. A gente tem um pessoal muito interessante que são os refugiados, né? Então a gente teve muitos novos entrantes, então por que não pensar? Então aí o desafio é a língua. Ensina a língua, né? Então, eu acho que também a criatividade também nesse sentido, assim, de como pensar mais em conjunto, sair um pouco só, né, da bolha, eu acho que ajuda bastante. Legal. Bom, gente, estamos aqui num processo, eu não sei se eu falo ali ou se eu falo aqui, mas estamos aqui, gente, num processo de fechamento desse nosso podcast. Para mim foi extremamente enriquecedor, é um tema que eu gosto, né? Não sou, como eu falei, da área de recursos humanos diretamente, mas eu gosto dessa formatação de educação, senão não teria escola para resultados, né? E acho que a gente tem que melhorar o nosso setor com formação. Se a gente não profissionalizar, não formar, não investir um pouco mais os recursos, a gente não vai chegar no que é a missão de todos nós lá no final, que é dar rentabilidade para o investidor. Né? Então, se a gente tiver gente melhor qualificada, não vão vir novas ideias, não vão vir novos projetos. Nós não vamos conseguir mexer no preço, nós não vamos conseguir mexer nos custos e no final nós vamos ficar sempre reclamando da mesma coisa, que as margens da hotelaria são baixas. Então, acho que a gente tem que formar, formar e formar. Se a gente conseguir fazer isso, eu tenho certeza que em curto espaço de tempo a gente muda o setor e aí vai viver, né, como aquele livro da Estratégia do Oceano Azul, num marzinho um pouco mais calmo e não tão turbulento como a gente vive a cada momento. Então, queria agradecer
Né? Luciane, obrigado pelas suas Obrigada. contribuições, uma visão de uma ótica distinta da nossa, né? Que a gente está mais acostumado. Sei que se cruza, né? Sempre. Mas é interessante. Patrícia, obrigado, boa sorte lá, já está no Grupo Léceres. Acho que é legal ver as mudanças, né? E um segmento, e um grupo dedicado ao lazer, que é um desafio, é um grande challenger para a hotelaria nacional. Poucos conseguiram. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. Lu, obrigado de novo pela sua vinda, sua contribuição sempre é Obrigada. excelente, seu ponto de vista, porque, né, a gente conta nos dedos as boas headhunters dentro da área de hotelaria, a gente sabe disso, né? E a sua penetração no mercado dá uma visão holística muito, muito grande do que está acontecendo e sua opinião para a gente é sempre muito importante. Obrigada, viu? Obrigada. Bom, gente, encerramos, agradecemos a participação de vocês, né? Futuramente vemos com outro podcast sobre a distribuição, é o nosso próximo tema. Vamos falar um pouquinho não com os hoteleiros, mas sim com os players de distribuição do setor, como eles estão vendo essa evolução no mercado e como eles estão reagindo e como a hotelaria pode ajudá-los. E convido todos vocês também a conhecerem, nós estamos colocando de pé o curso de Trainer, que é a formação de multiplicadores da Escola para Resultados, no objetivo pequeno de ajudar, né, como a gente pode, né, como a Lucila também tem os cursos dela, né, de ajudar nessa formação e capacitação da mão de obra dentro da hotelaria. Muito bom. Gente, obrigado. Gente. Até o próximo podcast Degusta.